Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito e hoje eu quero ensinar para vocês uma coisa que me perguntam muito, que não é um bicho de sete cabeças, que é como calcular o seu markup ou a sua margem de lucro. Ou seja, a partir do custo do produto que você tem, como que você sabe por quanto que você vai vender o seu produto, certo? Então a conta que eu vou mostrar para vocês hoje é uma conta bem básica, que não é a regra absoluta, mas é uma conta muito praticada pelos negócios de moda do mundo todo. Ela tem a seguinte regra: você vai ter um nível de markup quando você for vender o seu produto no atacado, e aí você tem um nível de markup quando você for vender seu produto no varejo, certo? Então a gente tem alguns estágios aí do custo até o tipo de venda que você vai fazer. Então se o produto é seu e você que produziu, e você vai vender para algum revendedor que vai comprar no atacado, ou seja, num volume grande, para então essa pessoa que comprou de você revender na loja deles, você vai vender para eles por um preço de atacado. Mas se você produziu para você mesmo vender no varejo para o consumidor final, você vai vender usando um markup de varejo. Por que que tem essa diferença aí desses dois markups? Porque a operação de varejo ela é muito mais custosa, né? Você tem todos os custos da loja física ou da loja online. Você tem outro tipo de imposto também dentro de toda essa composição de custos. Você vai ter vendedores e etc e tal. Enquanto que no atacado você vai vender um volume maior numa venda, então vai ser uma venda mais fácil, entre aspas, ela vai te custar menos para vender. E então essa pessoa que for comprar no atacado, ela sim vai pegar esses produtos e vai ter o trabalho de vender o produto no varejo, certo? Então vamos começar com a continha simples, tá? Como eu disse, é uma conta bem básica, que tem variações, ela permite algumas variações, mas ela é a conta mais utilizada no geral aí das grandes marcas. Então, usando um exemplo bem simples aqui de valores, vamos considerar que o custo do seu produto ele é R$10. E aqui o que eu quero dizer com custo, certo? É o produto produzido, tá? Então, seja o produto final que você está comprando de um fornecedor que fez a mão de obra, ou seja, que costurou o seu produto, né? Ou se for um acessório, um brinco, foi ele que confeccionou aquele produto, incluindo todos os materiais que vão naquele produto, tecidos, aviamentos, etc. e tal, você vai chegar no custo final do seu produto, certo? Então, materiais e mão de obra e o produto feito. Então, considerando que esse custo é R$10, a conta bem básica que você vai fazer se você for vender no atacado para alguém, a regra que você aplicaria, você vai multiplicar o seu custo por 2 ou 2,5, mais ou menos, certo? Então, nesse exemplo aqui, se te custou R$10, você vai fazer 10 vezes 2,5, que chegaria aproximadamente aí nos 25 se você aplicar 2,5 redondo. Também pode ser 2, pode ser 2,2, enfim, isso aqui também é negociável com quem você for vender, mas como eu disse, é uma regra. E a regra continua dizendo que, então, a pessoa que comprar no atacado de você, que for vender no varejo, ela também vai aplicar o seu próprio markup, ou seja, para pagar a sua própria operação lá das lojas dele e também ter daí o seu próprio lucro aí dentro da cadeia, certo? Então, essa pessoa aqui aplicaria também mais ou menos 2 ou 2,2, 2,5, mas como uma regra, mais ou menos 2, tá? Então iria do 25 vezes 2, passaria para 50, e aí que chegaria nesse preço de venda de varejo. Ou seja, o seu produto, se você é só confecção de uma marca, que você só produz e não vende, não revende você mesmo, você deve sim ditar mais ou menos qual que é o preço de venda que você acha que o seu produto deve ter, de forma que o mercado fique bem alinhado e você não vai encontrar um lojista vendendo seu produto a 100 e outro a 45, por exemplo, para manter essa consistência. Então, quando você tiver o seu custo, você já deve passar para o lojista qual que é o preço de venda recomendado. Então, ele vai entender quanto que ele vai ganhar fazendo esse markup de trás para frente, sabendo que ele está comprando por 25 e que ele pode ou só pode vender por R$50, que então ele vai ter um markup aí mais ou menos de 2. E esse atacadista aqui também pode negociar isso com você, certo? Esse markup ele é baseado, na verdade, no markup direto do custo para quem for revender direto no varejo, ou seja, você tem a sua marca, você produz o produto e você vende no varejo, certo? Então o markup básico aqui que você deve colocar é 5, ou seja, o seu custo é 10, você vai fazer vezes 5, vai ficar um preço de varejo
de 50. Para algumas pessoas esse preço pode assustar, pode parecer que é muito alto, né? Se é uma empresa que está começando, que tem um custo de fabricação, de produção ou de materiais muito alto, se for colocar um markup de 5 para vender no varejo, às vezes fica um preço de venda inviável que te tira de um posicionamento adequado no mercado. Mas você tem que considerar se você tem toda essa estrutura de varejo, porque o markup de 5 ele considera uma estrutura grande de uma empresa no Brasil que já tem aí um sistema fiscal de lucro real, que vai pagar todos os impostos que estão dentro aí embutidos nesse lucro. Se você for fazer uma venda mais direta, direto para o consumidor, seja alguma coisa mais informal, você pode sim diminuir um pouco isso daqui, considerando quais que são os seus custos, mas sabendo que quando o seu negócio crescer e tiver uma receita aí maior e que se enquadre numa empresa de um tamanho maior já do seu negócio, esse é um markup que acomoda os custos gerais da confecção e também do varejo, né, de comissões de loja, impostos, comissão da maquininha do cartão de crédito, sacola, estacionamento, condomínio da loja, utilitários, etc. e tal, e também para te permitir ter um lucro. Então, o erro maior que eu vejo em negócios pequenos é que eles começam com uma venda mais direta que realmente não necessariamente precisa do markup de 5, mas se posicionam no mercado então com preço de venda um pouco menor. E com o tempo a empresa tem que crescer e vai crescendo em funcionários e também em custos e o markup não cresce. E aí esse markup não é suficiente para acomodar os custos do seu negócio. Então a regra geral realmente é essa: se você tem um custo de 10, você vai fazer um markup de 5 para vender no varejo. Se você quer eliminar o trabalho e os custos da venda no varejo, de você ter uma loja mesmo, e você resolve que vai ter só uma marca para vender através de representantes aí no atacado, você pode daí trabalhar com um markup um pouco menor, mas sabendo que o preço de venda do seu produto vai ser lá um markup de 5, certo? Então, recapitulando aqui, você tem um custo, você vai pegar o custo para entender o preço de venda adequado, o markup é mais ou menos 5. Então, pega seu custo, multiplica por 5, vai dar um preço de venda. Se esse preço de venda não está adequado ou competitivo, você vai rever o que está acontecendo lá no custo do seu produto. Se você está utilizando talvez matérias-primas muito caras, se pode ter uma eficiência aí na produção desse produto, né, na mão de obra, se você pode eliminar alguns processos desnecessários, se você pode comprar um volume maior de alguma matéria-prima que você vai utilizar também em outros produtos, enfim, aí tem uma série de metodologias aí para melhorar essa área aqui do seu custo, de modo que a hora que ele diminui, você multiplica um valor menor por 5, você vai ter um preço de venda que daí você pode visualizar dentro da concorrência como um preço de venda adequado. E uma vez que você tem ali o seu preço de venda, você pode fazer o preço de venda divididos por 2, que vai chegar aqui mais ou menos nesse 25, ou o seu custo vezes 2,5. E de novo, pode ser 2,5, pode ser 2,2, pode ser 2 e 2,5, enfim. Mas a regra geral é esse 5 aqui, do custo ao preço de venda. O que vai acontecer aqui no meio fica meio a critério da sua negociação com o revendedor, ok? Espero que tenha ficado claro. Se quiserem fazer mais perguntas, podem deixar aqui nos comentários. Marca uma pessoa que você acha que vai se interessar em aprender um pouco mais sobre como funciona o markup e te espero no próximo vídeo. Até!